Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Prazer imenso, sejam bem-vindos aí à aula 3. Estão todos me ouvindo bem? Só dá um joinha. Obrigado, Márcio. Beleza. Vamos lá, pessoal. Espero que tenham passado todos bem de ontem. E boa noite, Milene. Boa noite a todos aí. Vamos lá para nossa aula. Se tiver ficado alguma dúvida ou surgir dúvida, como sempre, podem ir mandando no chat que eu vou respondendo, tá, gente? Colocar a apresentação, Carolina, tudo bem? Compartilhar a tela com vocês. Bom, gente, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui para eu enxergar todos. Vitor, tá bom, meu amigo? Como é que vão as coisas? Tudo bem? Tem alguns mentorados meus aqui. Prazer imenso. Vamos lá. Bom, gente, vamos falar hoje sobre como criar um funcionário virtual com IA para o seu escritório. E no final, eu quero mostrar para vocês duas IAs relativamente novas, né? Deve ter um mês aí mais ou menos, que são assim espetaculares. Eu vou mostrar para vocês o resultado, que é uma coisa de louco. Vocês podem utilizar aí e vai fazer uma diferença enorme para vocês, tá? É, Vamos primeiro falar aqui do funcionário virtual. O que que seria, né, esse funcionário virtual de IA? Funcionário virtual de IA, gente, é um assistente que vocês podem criar com inteligência artificial, que ele vai realizar tarefas específicas ali para você, para o seu escritório jurídico, né, de forma automática ali, contínua e também eficiente. Vocês podem criar funcionários de diversas formas. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje aqui e vou enviar lá no grupo também, como modelo, um mais simples que é de procuração. Mas aí vocês podem pegar e adaptar isso para petição, petição inicial, contestação, o que vocês quiserem, que a IA crie para vocês, ela pode fazer. Tá? Isso é muito tranquilo de criar. Vou mostrar para vocês, não tem maiores segredos, a questão mesmo é do prompt. E lembrem sempre do seguinte: ah, vai dar trabalho criar um assistente virtual desse, um funcionário virtual? É um trabalho uma única vez que eu consigo mostrar para vocês na aula aqui, rapidinho cria. Depois vocês vão ter aquilo sempre para poder fazer a petição que vocês precisarem, tá? O que que um assistente, né, virtual ele pode ser configurado para atender demandas variadas, né? Produzir petições, documentos jurídicos de forma automática, realizar atendimentos personalizados aos clientes por WhatsApp ou e-mail, igual eu mostrei para vocês ontem, elaborar relatórios detalhados com base em informações que foram fornecidas. Se você quiser criar um assistente, por exemplo, para quando você subir um relatório em Excel ou que seja, ele pegar, interpretar aqueles dados para você e dentro daqueles dados emitir um relatório, colocar tarefas ali, ele pode fazer, tranquilo, tá? Oi, Ivone, tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Elaborar relatórios detalhados com base em informações, já falei, gerenciar agendas, prazos, tarefas internas. Tudo isso é possível fazer através de um assistente virtual, tá? De um funcionário. É como se você tivesse um membro da equipe sua, né? Como a IA faz, disponível ali 24 horas por dia, o tempo todo, para que dedique aquela tarefa para você. Só você pedir que ela vai fazer. E como eu disse já também ontem, existem sistemas que vocês conseguem integrar Make, N8N, conseguem integrar alguém de TI colocando que ele faça aquilo até de forma automática. Por exemplo, preencheu um formulário, automaticamente ele já vai gerar uma procuração. Dá para interligar. Eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês podem fazer de forma manual, mas ele vai elaborar sozinho a petição, o que seja. Mas dá para depois fazer essas interligações, tá? Para automatizar mesmo. Quais as vantagens que vocês têm de ter um funcionário virtual no escritório de vocês, né? Disponibilidade integral, atende cliente, executa tarefas. A IA que eu mostrei ontem para vocês de atendimento não deixa de ser um funcionário virtual, tá? Redução expressiva de custos, né? Você diminui custo com advogado associado, com tempo, né? E aumento de produtividade, é enorme a produtividade que você pode ter com um funcionário virtual. Quando você vai perder ali horas fazendo uma petição, ele vai fazer para você em segundos e você vai ter, às vezes, uma petição pronta.
sempre lembrando de conferir ao final, tá? Pode ser uma procuração, qualquer documento simples que vocês vão fazer, confiram, porque a IA, ela pode dar a viajada dela e às vezes você forneceu um documento errado para um cliente, e aí pega mal para você, queima o seu filme. Então, revisem tudo que a IA faz, sempre, 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 tá? Nunca mandem sem revisar, até para não passar vergonha. Outro dia eu vi uma reportagem, acho que foi semana passada, de um tribunal que não conheceu de um recurso de um advogado, não sei se foi no STJ, agora não me lembro, que não conheceu de um recurso de um advogado de tanta jurisprudência doutrinária. Aí o tribunal falou: Ó, eu não consigo nem analisar para saber o que, que é verídico, o que, que é verídico e o que não é. O tribunal mesmo falou, o relator falou lá que estava claro que aquilo tinha sido feito por IA. E aí ele não conheceu o recurso, porque não sabe o que que é verdadeiro, o que que é falso que está sendo alegado ali. Então não cometam esse erro, gente, pelo amor de Deus, né? Sempre confiram para não ter esse tipo de problema, tá? Precisão e eficiência, né? Ele aumenta ali reduz significativamente erro humano, faz as coisas mais assertivas, principalmente em questão de tarefas repetitivas, tá? É fácil até o treinamento, a adaptação pode ser rapidamente configurada. Eu vou configurar um com vocês aqui na aula hoje. É, escalabilidade imediata, né? Você já permite já de forma rápida já expandir as operações do seu escritório, criar vários documentos de uma vez, né? Você pode fazer isso. E ter um funcionário virtual, gente, é uma ferramenta poderosa ali que vai transformar a sua produtividade, vai reduzir custos, oferecer um atendimento de alto nível ao seu cliente e garantir um destaque competitivo ali no mercado jurídico, né? Vamos lá que eu quero mostrar isso para vocês. Estou ansioso para mostrar isso. Quais tarefas que ele pode executar, né, um funcionário virtual? Pode fazer petição, revisão de petições, relatórios, organização, procuração, contrato, tudo que você quiser fazer. Se quiser subir um modelo de contrato para quando você digitar, subir uma planilha, por exemplo, com os dados de cliente, um formulário, ele automaticamente ele já fazer aquele contrato para você de honorário, se você quiser, tá? Você vai ter um agente seu ali pronto para isso. Eu vou mostrar que vai ser lá naquela aba explorar GPTs. Eu vou mostrar um agente hoje fazendo pelo chat GPT, tá? É, E você vai definir a personalidade e abordagem do que seu assistente virtual ele vai fazer, né? Então, vamos mostrar a demonstração prática criando o seu primeiro GPT jurídico, né? Por exemplo, a procuração. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para compartilhar outra tela com vocês aqui do chat GPT, tá? Bom, gente, vamos lá. Aqui no chat GPT é muito simples o que vocês precisam fazer. Vou jogar minha reunião com vocês aqui para outra página. Deixa eu só interromper aqui para conseguir jogar a reunião para outra página. Vamos lá, compartilhando aqui. A tela inicial do chat GPT eu mostrei para vocês, está aqui, tá? Não tem segredo não. É isso aqui. Vocês vindo nessa aba lateral que está aqui do Explorar GPTs, vocês podem vir aqui e colocar meus GPTs. Ó. É aqui vocês vão ter acesso a todos os GPTs que vocês criaram. Tem uns aqui que estão escritos assim, é porque eu fui criando em aula para poder mostrar para o pessoal, tá? Depois eu excluo aqui. É que vocês podem criar o seu próprio GPT ou ir direto aqui, criar e já criar. Mas se eu vou aqui em meus GPTs, embaixo, né, vocês têm a opção aqui, ó, criar um GPT. Aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu criei alguns aqui, no início de brincadeira aqui, ó. Criação de artigos para advogados, petição trabalhista, tem mais de 500 acessos, elaborador de agravo, revisor de contratos, elaborador de quesitos para perícia judicial. Isso aqui foi tudo que eu fiz brincando aqui para poder testar, tá? E tá aí público para as pessoas usar.
E você não precisa tornar o seu agente público. Você pode colocar o seu agente particular só para você usar, compartilhar ele com um link só para sua equipe usar, para você e sua equipe, ou se quiser tornar ele público também você pode, tá? Vocês vão entender já já. Como que você pode criar o seu próprio GPT? O seu GPT vai ser isso aqui, ó. Quando for na aba lá explorar GPTs e tiver vários GPTs, se ele tiver público, ele pode aparecer aqui, se ele ficar bem posicionado. Se não, buscando GPTs ali, ó. Por exemplo, claro que o meu não vai estar posicionado ali como um dos melhores do mundo, igual tem mais de 200 mil, 200 milhões de visualizações. Mas se eu for aqui, criador de artigos para advogados. Vai aparecer o meu aqui. Vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar. Tá aqui, ó. Criador de artigos para advogados. É um GPT público que tá ali, tá? Então, indo no explorar GPTs, colocando meus GPTs ou direto no criar lá, você pode vir aqui e vai criar um GPT. Aqui, por exemplo, é uma tela que vai estar em inglês, essa parte aqui falando, não tem problema nenhum, ignora. O que que ele está perguntando aqui? Ele, nessa parte de criar, ele vai te dar uma ajuda que se você quiser elaborar com a ajuda do ChatGPT o seu próprio prompt, o GPT nada mais é do que você fazer um prompt bem feito, bem elaborado, já salvo ali com algum documento que você subiu naquele prompt para poder facilitar as suas tarefas depois. Você pode criar o seu próprio GPT aqui, ó, no criar, você vai pedindo e ele vai te ajudando a criar. Por exemplo, quero criar um GPT para fazer petições é, petições iniciais trabalhistas. Ok, vou dar um enter aqui. Ele vai me ajudando a criar isso. Se eu for na aba de configurar aqui, ó, vocês podem ver em cima, criar e configurar. No configurar, vocês podem ver que está tudo em branco. Vocês viram que ele apareceu aqui agora. Por quê? A partir do momento que eu vou criando aqui, ele vai completando lá no configurar. Então eu vou criando o meu GPT aqui e lá no configurar ele vai completando com base no que foi criado aqui. Eu preciso criar alguma coisa aqui na aba criar? Não preciso. Se eu quiser já ir direto no configurar e inserir as informações por conta própria, eu posso, tá? Não tem problema nenhum. Só que para quem às vezes tem uma dificuldade, quer uma ajuda para poder criar, ele pode ir ajudando aqui, ó, no criar, ó, ótimo. Agora precisamos escolher um nome para o GPT. Que tal Petições Trabalhistas Pro? Você gostaria de usar esse nome ou prefere outro? Pode ser. Você pode colocar outro nome que você quiser. Você vai dar um nome para o seu GPT. E aí ele já vai completar para mim aqui, ó, o nome dele como Petições Trabalhista Pro, tá? Assim que ele atualizar ali, ó, ele já vai para mim, ó, Petições Trabalhista Pro. E ele já criou uma imagem para mim, para esse GPT. Esta é a imagem do perfil gerado. Você gostou, gostaria de fazer uma alteração nela. Aí você pode pedir, não gostei, faça uma outra imagem. Aqui não é objetivo nosso ficar mudando isso, mas está aqui a imagem que ele gerou e a petição está aqui, ó. A petição, perdão. O prompt está aqui. Aqui são as instruções, que nada mais é do que o prompt, tá? Então você pode ir colocando aqui, ó. Você gostou, gostaria de fazer. Coloquei aqui, gostei, por exemplo. Perfeito. Vamos refinar um pouco mais. Para começarmos a algo que você gostaria que fosse sempre incluído e evitado nas petições, você vai colocando aqui, à medida que você for colocando, ele vai atualizando lá nas instruções do configurar. Ah, eu quero que a petição sempre faça isso, aquilo, outro, tal. E aí você vai criando, com a ajuda do chat GPT, o seu próprio GPT aqui, até ficar do jeito que você quer, refinando, tá? Terminou de criar? Suponha que eu tenha terminado aqui. Eu vou mostrar para vocês já já como que vocês vão criar os seus sem precisar de usar a aba criar, tá? Mas suponha que eu terminei aqui de configurar. Aí eu posso subir aqui, carregar arquivos. Quando eu carrego arquivos, eu posso carregar aqui uma petição de modelo para ele, por exemplo, tá? Não sei se vai ter aqui no meu downloads uma inicial, mas não preciso, só para mostrar aqui, posso subir qualquer documento aqui. Subir o documento aqui, ele vai pegar como base esse documento. Eu posso inclusive colocar ali, ó, use como base o documento que eu vou colocar em anexo, tal. OK. Aqui são os quebra-gelos. O que que é o quebra-gelo? Quebra-gelo, quando você entra no chat GPT, é um atalho que você tem
para poder iniciar aquilo que você quer. Por exemplo, se eu for aqui nesse GPT Full SEO, isso aqui são os quebra-gelos, ó, tá? Nada mais é do que um atalho. Se eu for aqui, por exemplo, no gerador de procuração, posso só clicar aqui, ó, preciso fazer uma procuração, pode me ajudar? Quero criar uma procuração específica. Ao invés de eu ter que escrever aqui, eu só vou clicar aqui, ó, ele já vai iniciar a elaboração do documento que eu quero. Então tá aqui, ó. Então, o quebra-gelo, voltando aqui, nada mais é do que atalhos que você pode criar. Então, por exemplo, nesse caso, eu vou colocar um quebra-gelo seguinte: iniciar a petição. Ele vai ficar um quadradinho, só eu clicar, ele vai iniciar a petição para mim e vai começar a pedir o que eu quero. Isso é o quebra-gelo, tá? Conhecimento é o que que você quer subir de documentos. Eu acho que tem que ter no mínimo dois quebra-gelos aqui, ó. Posso deixar um em branco também, que seja, tá? Aqui, o arquivo que você vai subir é o arquivo de conhecimento, aonde que o seu funcionário vai consultar para gerar aquilo que ele quer. Você está gerando um artigo jurídico, então você quer o quê? Você quer subir um modelo de artigo para ele poder colocar, para ele poder pegar como base? É aqui. Aqui não é o documento que você vai fornecer de para ele gerar a petição, por exemplo, os fatos ou uma reunião que você teve com o cliente. Não é aqui que você vai juntar, não, tá? Você vai juntar isso depois, os fatos do cliente, quando eu for gerar aqui alguma coisa, por exemplo. Aí eu vou aqui, ó, nesse campo que eu vou perguntar alguma coisa, eu clico no mais e vou conectar aqui, ó, carregar do computador, por exemplo, uma reunião que eu tive com o cliente. Aí tudo bem, a transcrição da reunião que eu tive com o cliente, tá? Mas nessa base de conhecimento aqui, é o que que você quer pegar de modelo para que ele use aquilo para fazer a petição. Então, vou subir uma petição inicial de modelo para ele fazer mais ou menos aquele formato. Vou subir uma procuração, vou subir um contrato que seja, é aqui, para ele pegar de base, tá? Gente, se ficar alguma dúvida, deixa eu só interromper aqui para ativar o chat. Podem ir perguntando no chat aqui. Eu vou colocar ele até na outra página aqui para eu poder. Eu sei que às vezes é muito detalhezinho, mas pode ir perguntando para não ficar nenhuma dúvida, tá? É, Deixa eu só ver aqui, ó. É, Pode ser. É, A Mariana perguntou: nesse caso, se eu coloco arquivo de conhecimento científico e preciso de uma petição, posso pedir para ele pegarem as informações e inserir sem problema nenhum, tá? Mas lembre-se sempre, gente, que o que você está inserindo ali na base de conhecimento não é o que você quer produzir. Não sei se eu estou conseguindo expressar isso bem. A base de conhecimento é o que você quer pegar de modelo. O que você vai inserir para poder produzir alguma coisa vai ser depois lá no chat quando você for digitar lá. Então, eu quero inserir os dados do meu cliente para ele poder fazer a procuração. Vai ser lá no anexar arquivo depois, tá? A base de conhecimento é só o modelo que você quer para que ele siga, tá bom? Essa versão do GPT paga, sim. Márcio, se não me engano, até pouco tempo atrás, na versão gratuita do ChatGPT, você não conseguia criar o seu próprio GPT. Acredito que ainda esteja assim. Aí você tem que pegar a versão paga. Você pode usar os GPTs que tem lá, mas você não consegue criar o seu próprio. Aí na versão paga você consegue. Mas é aquilo é aquilo que a gente falou na primeira aula. É R$ 99 por mês, né? Quanto que vale um funcionário para você fazer isso, para gerar petição, um monte de coisa. Aí é o custo, né? Mas eu acho para mim que vale muito, tá? A Ivone perguntou: estou com uma dúvida em como alimentar informações no quebra-gelo. O quebra-gelo, você não precisa alimentar informação nenhuma lá, não, tá? O quebra-gelo é só um atalho que você vai colocar para você clicar ali para ele iniciar a fazer o que você quer. Se você quiser colocar assim, iniciar, você pode colocar. Só para você clicar ali. Lembre-se que o quebra-gelo são só aqueles balõezinhos que tem. Vamos compartilhar aqui de novo. O quebra-gelo são só esses balõezinhos que tem aqui, ó,
para você começar a produzir o que você quer, o que você está pedindo, tá? Isso aqui é o quebra-gelo. Quebra-gelo é o menos importante aqui, viu? Quebra-gelo é só para você iniciar. Agora que eu coloquei iniciar a petição, é só um atalho que você vai clicar ali para iniciar, tá? A base de conhecimento que é muito importante. O mais importante aqui são as instruções e a base de conhecimento, que você vai subir aquele documento padrão que você quer que ele siga de exemplo. É, Pode ser uma doutrina, por exemplo. Ah, eu vou fazer uma petição, quero fazer um modelo de petição trabalhista para hora extra. Eu vou subir uma doutrina que fala de hora extra para ele sempre usar aquilo como base. Beleza, pode subir, tá? Pode subir a petição, você pode subir mais de um arquivo aqui de conhecimento, quantos você quiser, tá? Subiu aqui na base de conhecimento, ok. Depois tem aqui os recursos. O que que eu quero que esse GPT meu faça? Peraí, só responder a pergunta aqui para não, eu não, desculpa ficar interrompendo para responder a pergunta, gente, porque depois voltar na onde a gente está é mais complicado. Então, por isso que eu interrompo aqui e respondo. A Carolina perguntou: essas configurações que fizer para a criação do GPT pode ir alterando futuramente, seja o modelo que foi fornecido inicialmente, sejam os quebra-gelos? Sim, não tem problema nenhum, tá? Depois você pode vir aqui, ó. Quando você vai nos meus GPTs, você pega um GPT qualquer aqui, ó. Deixa eu pegar um que eu já criei aqui. Aqui, ó, júris final. Cria alegações finais de forma persuasiva. Esse aqui tá só para mim, porque eu devo ter criado alguma aula aqui de demonstração. Eu vim aqui, ó, no editar dele lá, aqui, ó, editar, e quando eu venho no editar, eu posso vir aqui e mudar o que eu quiser, tá? Não tem problema nenhum. Aliás, é até aconselhável você vir aqui e editar, por quê? Às vezes você vai criar o seu GPT lá, quando você for usar inteligência artificial, quando você tem um funcionário virtual, você tem que ir lapidando ele. À medida que você for usando e for dando algum erro, não é erro, né? Mas que tem alguma coisa que você não previu, você entra lá para poder refinar o prompt, para poder modificar isso. Você vai testar para poder ver, até ele ficar do jeitinho que você quer, tá? Exemplo. Você viu lá que quando você manda criar uma petição inicial trabalhista, ele não está colocando o valor da causa, por exemplo. Você pode voltar lá, editar e falar assim: não se esqueça de sempre em toda petição colocar o valor da causa. Então você vai refinando ali, corrigindo. Então você sempre tem que entrar e editar. A ideia é que você sempre edite para você modificar o seu GPT para ficar do jeitinho que você quer para que ele não cometa erros, tá? Então você vai refinando ali. A ideia é você prever o que ele pode antes gerar de erro ali, alguma coisa que você não queria, para você já colocar aqui nas instruções. Mas se tiver alguma coisa que você não previu, o que é perfeitamente normal, você volta ali depois e edita e coloca, tá? É, o Ed Carlos perguntou: Rafael, estou criando um GPT para uso interno para me auxiliar a criar minhas petições. Porém, ele não obedece os meus comandos. Carreguei um modelo meu e. Peraí. Carreguei um modelo meu e pedi para ele seguir o modelo usando apenas os dados do caso real que eu passar, mas não adiantou. Onde eu posso estar errando? Pode ser nas instruções, viu, Ed? Provavelmente pode ser as instruções. O que você tem que fazer é refinar ele ali depois para poder ver. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na hora de criar uma procuração. Aí você consegue. Isso dá muito erro, às vezes, realmente, quando você, às vezes, coloca uma coisa mais abrangente. Você tem que tentar cercar as instruções ao máximo para ele não fugir daquilo que você está pedindo, entendeu? Vocês vão ver já já aqui, a hora que eu for fazer o modelo de procuração, para vocês poderem entender. Então, vim aqui, quebra-gelo, subiu o arquivo de conhecimento e aqui tem uns recursos. O que que são esses recursos? Buscar na web. Eu quero que ele busque alguma informação na web daquele documento que eu estou criando. Não quero. Então, por exemplo, é uma petição, não quero que ele busque dados nenhum na web, que ele use só o modelo que eu estou colocando aqui. Eu vou desmarcar o busca na web, tá? Esse lousa é para quando você gerar, ele gera um, um arquivo, como se ele gera uma resposta em formato de lousa aqui, que você pode ir editando, por exemplo, um parágrafo específico na resposta você pode editar, tá? Isso não é tão importante. Eu sempre deixo marcado tudo aqui normalmente, a não ser se for buscar na web, que eu não quero que ele busque, tá? Geração de imagens, se eu quero que ele gere imagens, interpretação de código e análise de dados.
Isso aqui é mais avançado, tá? Se quiser executar um código, analisar dados ali, é mais para questão de TI mais avançada, tá? Mas, particularmente, todos os meus GPTs eu deixo isso tudo aqui selecionado. Não faz diferença nenhuma, tá? Ações, criar nova ação, isso aqui eu não vou mostrar para vocês, que isso aqui vai confundir a cabeça suas aqui agora. Isso aqui é mais avançado. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma ação para ele comunicar com uma coisa de fora e voltar para cá para ele fazer alguma ação específica, eu vou aqui na ação, tá? Mas esquecem o ações aqui, que eu não vou entrar nele agora não, tá? Gente, onde estava o meu GPT que eu estava fazendo? Agora eu saí ele. Deixa eu ir aqui. Explorar GPTs. Meus GPTs. Cadê a petição? Gente, perdi o que eu estava fazendo aqui. Não é essa aqui. Tá, eu vou aqui na petição INSS assistente. Deve ser essa aqui que eu tava. Não, não tá aqui não. Mas tudo bem, não importa. Acho que ela não salvou aqui, na hora que eu tava fazendo. Como deixar meu GPT sempre no privado. É o que eu vou mostrar aqui agora, viu, Ivone? Aqui, ó, apareceu aqui, tá? Olha só. Quando eu tô ali aqui em configurar, já fiz tudo que eu tinha que fazer, aqui ele vai pré-visualizar. Você pode, inclusive, testar ele aqui, ó, tá? Iniciar a petição. Provavelmente ele vai me pedir os dados da petição. Eu fiz as instruções ali, tão bem vazias e genéricas, tá? Mas vamos ver aqui se ele vai me pedir informações aqui, ó. Claro, para iniciar as petições, preciso de algumas informações essenciais. Ele está me pedindo informações aqui para poder iniciar a petição. Mas é porque eu pus muito genérico ali. É só para vocês verem aqui que vocês podem ir testando o GPT de vocês para ir lapidando ele. E depois, mesmo depois de já ter criado, pode voltar lá, como eu disse, e editar. Pode, não deve. E aí, para você deixar ele como privado, na hora que você vai finalizar, você vem aqui, ó, criar, no cantinho da tela. Quando você clica em criar, ele vai te perguntar: você quer criar apenas para você? Você quer criar para qualquer pessoa com um link, que aí você pode compartilhar o link, por exemplo, com os seus colaboradores do escritório, ou você quer deixar ela pública lá na loja GPT, como se fosse um aplicativo, igual aqueles outros GPTs que tem lá que eu mostrei para vocês, tá? Aí depende do seu objetivo. Né? Só para você, vai apenas para mim. Qualquer pessoa com link você quer compartilhar com a equipe, tá? Fez isso aqui, qualquer pessoa com link, por exemplo, vamos colocar desse modo. Coloquei salvar, ele está criando meu GPT aqui, e aqui já tem o link, ó. Eu posso copiar o link e compartilhar com a minha equipe, por exemplo, tá? Não tem nenhum problema depois, eu posso, não sei qual que é o meu link, eu posso voltar lá depois, de novo, e colocar para poder compartilhar ela aqui, ó. Vocês podem até copiar e colar isso aqui, ó, a URL aqui do site que aparece aqui em cima, e compartilhar com alguém. E a pessoa vai ter acesso a isso aqui, tá? É o link, ela vai ter acesso ao link. A não ser que estiver no privado, tá? Isso aqui é que se vocês precisarem de ajuda no criar aqui para criar um GPT seus. Agora, você pode ignorar essa aba criar e ir direto no configurar aqui se você quiser. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, procuração automática. Só para vocês poderem entender, tá? Descrição aqui eu vou deixar em branco por enquanto. As instruções. Isso que é um importantíssimo. Nome, tanto faz, mais para você poder localizar ela ali. O que é importante aqui são as instruções, tá? Olha só. Deixa eu pegar. Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque aí eu posso ir mudando aqui. Eu posso ir mudando aqui o que eu quero mostrar. Aqui tem um prompt da procuração. Eu vou compartilhar isso com vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Podem ficar tranquilos. Mas olha para vocês verem, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Olha para vocês verem como que eu fiz o prompt aqui. Que aí respondendo aquela pergunta do Ed, é justamente aqui que pode ser o problema, tá? Cadê o
O chat, gente, agora o chat aqui sumiu. Eu quero é ver o chat, porque se tiver pergunta, eu preciso ir acompanhando aqui as perguntas de vocês. Pronto, apareceu o chat aqui. Vamos lá. O problema pode estar aqui, viu, Ed? Olha só. Eu fiz o seguinte prompt. Claro, eu fui lapidando ele até ele ficar pronto, viu, gente? Cria uma procuração conforme modelo em anexo. Já vou mostrar o modelo para vocês. Ao ser pedido que se faça a procuração, peço os dados abaixo para inserir nessa procuração e depois complete de forma automática, inserindo no modelo apresentado os campos descritos em chaves, né? Na linguagem de TI, alguns chamam isso de Markdown. Eu coloquei em chaves. Fale que se caso a pessoa quiser, ele pode fornecer uma planilha com esses dados. Não esqueça disso. Por quê? Ele não estava cumprindo isso, então eu coloquei lá, não esqueça disso. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque suponha que eu criei um Forms lá no Google Forms, tá? E à medida que a pessoa for respondendo o Forms, eu vou ter lá os dados completos da pessoa, tá? Eu não vou abrir aqui meu Forms para vocês por conta dos dados, mas suponha que a pessoa que abre lá no Forms, um cliente preencheu o formulário e vai ter lá o nome, CPF, RG, data de nascimento, endereço, aqueles dados todos que precisam para constar na procuração, tá? Claro que você vai linkar isso de acordo com os dados que você tem no formulário, por exemplo, né? Não adianta você pedir que nacionalidade se não tiver nacionalidade lá no formulário, tá? Então, você colocou aqui, o que que você pode fazer? Se você tiver um formulário lá, quando você exporta o formulário para o Excel para ver as respostas, ele vai vir um quadro no Excel mesmo com todas as respostas do cliente. Você pode acessar de qualquer lugar do mundo que você tiver. E aí você pode subir aquele formulário se você quiser e colocar assim: complete, elabore a procuração conforme os dados dessa planilha do Excel em anexo, de acordo com os dados que constam na linha 8, por exemplo, da planilha. Beleza, o que que ele vai fazer? Ele vai lá naquela planilha, ver os dados que estão na linha 8 de forma automática, puxar aqueles dados e inserir ali. Então, por isso que eu coloquei ele, para ele não esquecer de pedir caso a pessoa queira fornecer uma planilha. É obrigatório? Não, mas se a pessoa quiser fornecendo os dados por escrito, ela pode, mas o trabalho é muito maior. A ideia é automatizar tudo, né? Então, você pode subir uma planilha ali, e colocar. Numa eventual petição, você pode pedir para ele fornecer, por exemplo, um resumo do caso ou a reunião que você teve com o cliente transcrita, você vai subir lá, ele vai pedir, vai subir e vai gerar a petição ali, tá? E aí lembrem que eu falei com vocês da questão de etapas, dividir o que vocês estão pedindo por etapas. E aí, a etapa um, o que que eu fiz na etapa um? Nome completo do outorgante, inserir com letras maiúsculas em negrito. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque ele estava inserindo sem ser com letras maiúsculas em negrito. Então é aqui que vocês vão refinando o prompt de vocês e colocando barreiras para que ele faça do jeito que vocês querem. Então suponha, igual o Ed falou, suponha que numa petição você vai observar lá o que que o seu GPT está fazendo de errado. Volta lá no prompt e tenta limitar o que ele está fazendo de errado, ensinar, corrigir o seu prompt. Chega para o seu GPT e fala assim, ó, eu quero que você faça de tal forma e não faça da forma tal, tal, tal. Explica o que você quer para você delimitar, tá? Por exemplo, ó, não peça para inserir com letras maiúsculas em negrito na hora de solicitar as informações. Apenas insira dessa forma na procuração. Por quê? Quando eu pedi para ele inserir com letras maiúsculas em negrito, ele ia lá e pedia para o usuário falar, insira com letras maiúsculas em negrito. Não, ele não precisa pedir. Aí eu vim aqui e delimitei ele, entendeu? Essa é a ideia, é delimitar a ação dele para o que você quer. Você vai corrigindo isso, tá? Depois eu mando isso aqui para vocês, não preocupe. E aqui eu coloquei o nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, tal, tal, tal. E aí, isso aqui é meu prompt que eu coloquei lá dentro das instruções aqui, ó, tá? É, Aí eu coloquei ele aqui, ó, como etapa um. Só que o documento em anexo que eu subi, aí que vem o segredo, olha só. Eu subi uma procuração em anexo, modelo, e pus o seguinte, ó, procuração.
nome completo do outorgante entre chaves, nacionalidade entre chaves, podia ser entre parênteses, entre colchetes, o que seja, não tem problema. Estado civil, profissão, RG, CPF, para quê? Eu estou indicando no meu prompt aqui, ao ser pedido que façam procuração, peço os dados abaixo para inserir na procuração e depois complete de forma automática, inserindo no modelo apresentado os campos descritos em chaves. Então aqui eu estou colocando a IA, ela nem está pensando muito nessa situação que não, eu só estou dando uma ordem para ela o seguinte, ó, pega a informação que você tem de um lugar e insira nesses campos aqui desse outro lugar. É isso. Não tem segredo não, tá? Aqui você está pedindo para substituir os campos na etapa um. E na procuração que eu estou subindo de modelo, que eu subi de modelo, eu tenho aqui os campos que vão ser substituídos na parte de qualificação dessa primeira etapa, tá? E aí, depois que tem isso, eu vou para a etapa 2. Ó. Após inserir os dados acima, peça informações sobre o nome do outorgado, completando a procuração da mesma forma. Claro, aqui eu coloquei, gente, de forma geral, mas eu posso colocar aqui que o nome do outorgado vai ser sempre Rafael Egg Nunes ou AB tal, tá? Isso aqui porque eu criei uma, se alguém quiser usar de modelo, se quiser usar lá para poder público, né, para a pessoa inserir, não vou colocar o meu nome lá. Então, eu posso colocar aqui, ó, após inserir os dados acima, eu já deixo no meu modelo, inclusive, o meu nome lá inserido, tá? Você vai fazer isso na mesma coisa numa petição, por exemplo. O que você quer que ele não mexa, já deixa lá na petição e até coloca de instrução, não mexa nessa parte do modelo da petição. Isso aqui é fixo e não pode ser alterado, tal parte. Você vai delimitar isso, tá? É isso, Ed. É você sempre ir delimitando. Eu não sei se o Ed tá aí ainda, mas. Ah, tá aí. Meu chat estava em cima. Então você vai delimitando o que você quer. Ah, dá muito trabalho fazer, prefiro fazer petição. Você prefere fazer 100 petições iniciais, ter o trabalho de fazer 100 petições iniciais, ou você prefere gerar um GPT que vai te dar um trabalho uma única vez para poder gerar e depois está ali? Pronto. Mil vezes você tem um GPT, um funcionário fazendo para você e para sua equipe também utilizar, tá? Então, você vai inserir ali o nome do outorgado, caso você queira colocar, né? Você pode deixar o seu fixo. Beleza, nacionalidade, estado civil, número da OAB, tal, tal, tal. Coloquei todos os dados do outorgado, mas se eu quiser deixar isso fixo lá no meu modelo, eu posso, não tem nenhum problema. E ali, ó, no meu modelo de procuração, eu tenho a parte aqui que ele vai inserindo, ó, nome do outorgado, nacionalidade, estado civil, OAB, tudo aqui, escritório, no endereço, tal, tá tudo aqui para poder inserir, tá? E depois eu vou para a etapa 3. O que que a etapa 3 me fala? Pergunte em seguida se há mais de um outorgado. Por quê? Às vezes a pessoa quer fazer uma procuração com dois, três, quatro, cinco advogados, não tem problema. Então, se você quiser pular uma etapa, você pode pular. Você vai configurando o GPT do jeito que você quer, tá? Se sim, peça as informações acima, com exceção do endereço, telefone e e-mail, que será o mesmo para todos os outorgados, caso seja o mesmo, né? Sobre os demais outorgados. Se não, após informar o nome dos demais outorgados, vá para o próximo passo abaixo, tá? Então é a etapa 4. Em seguida, pergunte se irá requerer uma procuração específica ou geral. Se for específica, peça para fornecer os poderes que estão sendo outorgados e insira na procuração. Escreva na procuração o seguinte: esta procuração é feita especificamente para e os poderes entre colchetes aqui. É o que eu fiz aqui, ó, no final do modelo, ó. Especificamente para. Tem gente que faz procuração geral, tem gente que faz procuração específica. Essa que eu coloquei para se a pessoa quiser colocar com poderes específicos, está aqui, tá? Etapa 5. Ao final, pergunte o local da procuração e a data para inserir. Local, data da assinatura, dia, mês e ano. Ele vai substituir lá no meu modelo aqui, ó, local da assinatura, dia, mês e ano. Por último, coloque o nome do outorgante em letras maiúsculas e em negrito para que a assinatura seja posicionada acima do nome. Nome do outorgante na assinatura. Tá lá. Pergunte cada etapa de forma. Aí aqui estão as instruções gerais, ó. Pergunte cada etapa de forma separada, não pule nenhuma etapa. Não esqueça de perguntar ao final da etapa 2 se há mais outorgados, porque ela tinha esquecido, então eu vim aqui, refinei e coloquei. Siga o modelo e a formatação da procuração em anexo, mas sem a logomarca do escritório.
Nesse caso eu coloquei, mas se eu quiser que no modelo em anexo ele siga a logomarca, ele posso colocar lá. Não esqueça de perguntar os poderes na etapa 4, caso a procuração seja específica. Ou seja, eu fui refinando, fui vendo os erros e fui colocando aqui as instruções mais específicas de acordo com o erro que ele foi cometendo, tá? Além dos poderes que a pessoa informar, insira todos os demais poderes constantes na procuração em anexo. Lembre-se que os poderes que a pessoa informar serão inseridos no campo poderes outorgados. Por que que eu fiz isso aqui? Porque estava pegando lá e estava substituindo esses poderes gerais aqui, ó, pelos poderes que a pessoa estava informando. Então, por que que eu estou mostrando isso para vocês de exemplo? Para justamente vocês entenderem que, às vezes, não é na primeira que vai ficar bonitinho, não. Você tem que ir lá refinando aquilo até ficar do jeito que você quer. Mas na hora que você criou e refinou e ficou ótimo, igual ficou a procuração aqui, vocês vão ver que não vai ter erro mais. Acabou. Entendeu? Olha só. Vamos lá, deixa eu completar com vocês aqui, ó. Eu vou no prompt, que são as instruções, vou copiar isso aqui e vou colar lá no GPT que eu estou criando, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu estou colocando procuração automática, tá? Um GPT novo aqui. Então eu venho aqui nesse GPT novo e colocar as instruções. Eu vou só colar aqui, tá? Tem limite não. Pode fazer aqui o tamanho de instrução que você quiser, tá? Então estão aqui todas as instruções do meu GPT, as etapas todas. E importantíssimo, gente. Separe por etapas. É aquela dica que eu já dei. Se você for pedir para criar uma petição por inteiro de uma vez, pode ser que ela fique muito genérica ou pequena. Então, às vezes, pede por etapas, entendeu? Aí o seu colaborador, às vezes, que está lá usando, ou você mesmo vai fazer, às vezes ele vai perguntar ali primeiro, ó, me fornece a qualificação primeiro. Você vai fornecer. Agora me fornece os dados, os fatos. Você vai fornecer. Agora me fornece, sei lá, fora extra trabalhista. Me fornece as informações de quantidade de hora extra, as coisas para fazer os fundamentos aqui, os cálculos. Beleza, você vai fornecendo por partes. E aí a sua petição depois, você nem precisa de gerar ela. Vocês vão ver que a procuração eu vou fornecendo as informações por parte, mas ao final o assistente GPT ele gera um arquivo só. Não tem segredo quanto a isso, tá? Então, coloquei aqui as instruções, quebra-gelo. Colocar aqui, iniciar procuração. Olha isso, é o atalho, tá? Carregar arquivos. Deixa eu pegar esse arquivo de procuração aqui e baixar ele aqui, tá? Pode baixar em Word, PDF, o que seja, tá? Não tem problema não. Baixei ele aqui, eu vou carregar o arquivo da procuração, vou lá em Downloads, ó, procuração modelo. Estou inserindo ele aqui, subiu o meu arquivo. Deixei aqui tudo marcado, beleza? Não faz diferença nenhuma, tá? E aqui eu já posso testar se eu quiser, tá? Mas eu já vou criar de uma vez. Eu quero para qualquer pessoa com link apenas para mim ou loja GPT. Vou colocar loja GPT aqui. Você pode escolher até a categoria que você quiser para depois acharem mais fácil, tá? Isso para mim é indiferente. Tá salvando aqui meu GPT. Tem muitas informações que eu informei, então às vezes pode ser que ele. Aqui, ó, salvou já, tá? Ver meu GPT, não vou copiar link aqui. GPT tá feito, tá? Se eu for aqui em explorar GPTs e colocar meus GPTs, a procuração automática tá aqui. Ah, ela tá em branco porque eu não criei uma imagem. Eu posso ir lá no editar e pedir para criar uma imagem para ela, vai criar, não tem problema não, tá? Isso é irrelevante. Vou clicar aqui, iniciar a procuração. Ele vai começar a me pedir, ó. Vamos iniciar a criação da sua procuração. Dados do outorgante, nome completo, nacionalidade, tal, 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 tal. Se preferir, posso fornecer uma planilha para facilitar o preenchimento desses dados. Deseja que eu envie essa planilha? Aqui vocês podem ver que ele já errou. Ele está perguntando se ele quer fornecer uma planilha. Na verdade, é para eu fornecer uma planilha para ele. Ele deveria me perguntar se você quiser, você pode fornecer uma planilha. Beleza. Não vou fornecer aqui, não. Vou pular isso aqui só para vocês poderem entender. Ó. Vou colocar aqui. Se tivesse na planilha, era muito mais fácil. É só anexar ela aqui. Mas eu não vou anexar, gente, porque. Aliás, eu posso até anexar com os meus dados aqui, não tem problema, não. Não ligo, não. Não tem nada meu que não seja público. Deixa eu só baixar a planilha aqui. Eu mostro para vocês. O primeiro nome da planilha que está lá foi eu que preenchi na época.
Então não tem nenhum problema, não. Informações de contato. Vou abrir aqui para vocês, ó, até aproveitando o ensejo, para quem não tem um formulário, só de exemplo para vocês verem o formulário aqui do meu escritório, tá? Se vocês quiserem para pegar ideias, olha como é que é um formulário aqui, é simples de fazer no Forms, tá? Eu vim aqui, posso inserir minha logo aqui no início, igual eu inseri. Bem-vindo ao escritório, é um prazer tê-lo como cliente. Agradecemos a confiança que está sendo depositada no nosso trabalho. Pedimos a gentileza de responder as perguntas abaixo para que possamos dar andamento ao seu atendimento. Informa o nome completo, se é solteiro, casado, estado civil, profissão, número do CPF, identidade, filiação, data de nascimento, todos os dados que eu coleto aqui, ó. Bairro, cidade, estado, CEP, número de telefone, seu telefone alternativo, e-mail, como conhecer o escritório para eu saber de onde que o cliente veio também. Se conhece alguém que esteja passando pela mesma situação que a sua, aí é livre, pra você colocar o que você quiser, tá? Formulário, eu tenho aqui, ó, já 765 respostas, desde que eu criei esse formulário há um ano e meio atrás, mais ou menos, já tem. Aqui você pode enviar aqui, copiar o link, né? Você tem a opção de visualizar, copiar o link, se você quiser, você pode visualizar o formulário, copiar o link para você poder fornecer para o cliente. Você pode vir tudo aqui, ó. Tem a parte do link, né, que está enviar aqui, ó. Quando eu vou no enviar, eu posso pegar aqui, copiar o link e fornecer para o meu cliente. Você pode até fazer um URL curto aqui, ó, por exemplo, o URL curto, para não ficar muito longo, e copia essa URL e manda para o seu cliente, tranquilo. E aqui vocês têm as respostas, ó. Aqui só com o nome não tem problema, mas eu quero mostrar para vocês, eu não vou chegar na parte de outros dados sensíveis, mas quando você tem opção, inclusive, ali de múltipla escolha, igual, por exemplo, Estado Civil, ele cria na resposta para você automaticamente aqui um gráfico, tá? Então, aqui eu posso ver, inclusive, que mais da metade dos meus clientes, eles são casados, alguns poucos divorciados. Então, serve até para você ver dados do seu cliente depois. Ah, deixa eu preciso saber quais os meus clientes que moram em Minas Gerais, quais que moram em quais estados você pode fazer ali para você poder filtrar, não tem problema nenhum, tá? E aí aqui, ó, se eu vier aqui ver no aplicativo Planilhas, ele vai abrir a planilha para mim, tá? Deixa eu abrir aqui sem compartilhar, ver se eu consigo mostrar para vocês como que ele abre. Aqui não vai ter como eu compartilhar porque ele vai acabar vendo os dados sensíveis de clientes. Mas eu vou abrir aqui na parte mais embaixo, em branco, que aí vocês conseguem ver. Isso aqui, ó. Automaticamente, quando o cliente preencher, ele já vai aparecer aqui, ó, carimbo de data e hora, ou seja, qual o horário que a pessoa preencheu o formulário, data e horário, o nome completo, o CPF, todos aqueles dados que eu estava perguntando aparecem em formato de planilha para mim aqui, tá? E aí, eu vou baixar essa planilha. Posso baixar em Excel, não faz diferença, tá? Ou eu posso, inclusive, do chat GPT, eu tenho a opção lá de conectar o Drive também e subir direto para a planilha do Drive, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, informações de contato, respostas. Ó, pegue os dados que estão na linha um da planilha. Isso aqui é só para evitar o trabalho, viu, gente? Acho que todos entenderam. Se você quiser preencher ali em cima, pode preencher, não tem problema não. Aqui está falando que não foi possível exibir visualização, para mim não tem problema, tá? A ideia não é exibir visualização, é pegar os dados, eu quero que ele pegue, ele pegou os dados. Claro que assim, tem informação que eu não forneci lá, então não vai pegar todos os dados, mas estão aqui, ó, tá? Pegou meus dados da planilha automaticamente e copiou aqui, entendeu? Meu chat, deixa eu ver o chat aqui, só para saber se tem alguma dúvida.
Que bom, Ivone. Sua mente tá fervendo. A ideia é essa mesmo, viu? E se ficar dúvida, gente, me pergunte. Não vão sair dessa aula com dúvida, não, pelo amor de Deus. A Paula perguntou: Rafael, colocar o PDF de CNH. Ele diz que não pode inserir os dados da imagem. O ChatGPT ele tem um pouco de dificuldade de conseguir fazer leitura de dados de imagem, tá? Então pode ser que ele consiga ler, dependendo do nível ali da imagem, pode ser que ele não consiga ler, tá? Então eu, por exemplo, prefiro inserir ali umas informações de uma planilha que é mais fácil dele fazer a leitura, igual vocês viram aqui que ele fez toda a leitura dos meus dados da planilha, que era o número um da planilha, e tô colocando para vocês verem aqui, tá? É, Bacana. A Keila perguntou se eu vou passar esse prompt. Vou passar, viu, Keila? O prompt e o modelo de procuração para vocês poderem usar, tá? Depois eu vou mandar lá no grupo, tá bom? Oi, Paula, pode falar. Oi, Rafael, boa noite a todos, boa Tudo noite. bem? Boa noite, tá boa? Tudo, tudo bem. Hoje eu estava fazendo um termo de preferência para inquilino, né, da venda do imóvel. E aí eu falei, tá, tem que fazer muito rápido. E aí eu falei, vou pro chat. Aí eu falei, vou jogar todos os documentos lá dos locadores, que são três, e do locatário, para dar para ele negar, né, que não vai comprar o imóvel, mas ter a garantia. Aí, pô, beleza, juntei todos os documentos lá. Aí o chat vem, me informa o RG, me informa o CPF. Falei, caramba, eu juntei o documento, mas eu tive que informar todos os dados. É, É isso que eu é queria porque saber. quando você sobe uma imagem, às vezes ela é mais difícil de fazer a leitura daquela imagem para ela poder pegar os dados. Não sei se vocês já ouviram falar PDF, você tem dois tipos de PDF ali. Você tem às vezes um PDF que é imagem e você tem o tal do OCR, né? Que é quando você consegue selecionar. Não sei se vocês já perceberam, tem esse PDF que vocês abrem, vocês conseguem selecionar o texto. Tem PDF que você não consegue selecionar o texto. Ah, se eu jogo para o scan, né? Quando digitaliza ali, ó, ele extrai só os Isso. dados, ali eu consigo. Porque quando você não consegue selecionar o texto, é uma imagem que está ali. Quando você consegue selecionar o texto, é o que a gente chama de OCR, ou seja, o texto está acessível. Então, quando você sobe um documento que é imagem, ele é mais difícil de pegar aquela informação. Às vezes pega, às vezes não, tá? É, Então, mas por às isso que eu vezes ele sugiro pegar. sempre subir arquivo em texto, não imagem, tá? Seja PDF, seja Excel, Word. Vocês viram que eu subi aqui já o Word, Excel e PDF ele pegou numa boa, mas sempre com texto, né? Para não gerar margem ali a ter erros, tá? É isso. Tá bom. Deixa eu só ver aqui, Valeu, abrir, porque obrigada. tem mais dúvidas aqui. A Paula é uma querida, viu, gente? A Paula é minha mentorada, tá sempre presente em todas as aulas. Eu Obrigado aí, viu, Paula? Sempre. super indico, ótimo mentor. Ele, eu estou falando depoimento. Ele sempre tira as nossas dúvidas. O grupo, mesmo depois da mentoria, continua. Então, assim, a gente continua trocando ideias. Se não é o Rafael na hora, é um colega que vem, tira a nossa dúvida. Ele dá vários modelos da mentoria, além de explicar. Ele dá várias dicas, vários modelos. Fluxograma, gente, olha, se liga nisso, hein? Fluxograma. Então, Que tem todo o ótimo. passo a passo do escritório. Obrigado, querido. Obrigado mesmo, viu? É, Vamos lá, continuando aqui. O Homero perguntou, Rafael, explica mais uma vez a importância e como fazer o quebra-gelo. Já vou explicar aqui, viu? Depois eu vou para a pergunta da Carolina. O quebra-gelo, Homero, nada mais é do que um atalho que você está colocando ali, tá? O quebra-gelo, vamos compartilhar aqui. Quebra-gelo, quando eu vou aqui, ó, procuração automática, vou iniciar aqui um novo chat e juntar a procuração automática. Quebra-gelo nada mais é do que esse atalho que está aqui, ó. Iniciar procuração. Se eu não quiser, se eu quiser escrever aqui, iniciar procuração, ou quero fazer procuração, eu posso colocar, mas isso aqui nada mais é do que um atalho. Se eu clicar aqui, ó, ele vai começar a produzir aquilo que eu quero, tá? Então, o quebra-gelo nada mais é do que um atalho que você está fazendo. É o menos importante, tá? É um atalho. Eu poderia clicar lá no atalho, eu poderia escrever aqui embaixo, iniciar, ou vamos lá, tanto faz, tá? Não tem problema não. Não sei se esclareceu sua dúvida. A Carolina está perguntando: supondo que na planilha tenha qualificação completa de 5 pessoas e você precise dessas 5 procurações separadamente, é possível dar um comando nesse sentido para que faça uma procuração para cada um utilizando uma única planilha como base?
Carolina, eu não testei, mas acredito que sim, tá? Acredito que não há nenhum problema quanto a isso, não, tá? Pode fazer normalmente. É só você fornecer e explicar o que você quer. Ó, tem na planilha lá os dados dos meus clientes na linha 12, 13, 14, 15. Eu quero que você pegue esses dados e faça uma procuração para cada uma dessas pessoas. Beleza, não tem problema não, tá? Pessoal, se alguém tiver dúvida aí também, pode abrir o microfone, perguntar no chat, não tem problema não, viu? Vamos lá. É, Deixa eu voltar aqui naquela que eu estava fazendo, ó, iniciar a procuração dados. Aí aqui tem, aqui ó, ele até colocou, ó, faltam os seguintes dados para completarmos corretamente: nacionalidade, órgão expedidor do CPF e CEP. Isso é porque eu não inseri esses dados lá na minha planilha, tá? Quando eu forneci. É por isso, é porque eu estava só testando a planilha lá e então eu não forneci os dados completos. Mas quando vocês estiverem criando a própria planilha de vocês podem colocar, só uma dica aqui, vocês podem colocar, gente, o que é pergunta obrigatória. Ou seja, para a pessoa só pode finalizar a planilha se ela responder. Isso aqui que está deixa eu mudar, que está aqui ó, em asterisco vermelho, é que significa que é uma pergunta obrigatória que a pessoa tem que responder. Só colocar aqui embaixo, ó, obrigatória, tá? E aí vocês não vão ficar sem dado nenhum do cliente. Coloca o que que é obrigatório e o que que não é, né? Por exemplo, lá na minha, lá, ó, na última aqui, você conhece alguém que esteja passando pela mesma situação que a sua? Não é uma pergunta obrigatória. Se a pessoa não quiser responder, ela não precisa, tá? As outras todas aqui que eu pus são todas obrigatórias. Aliás, o telefone alternativo também, às vezes a pessoa não tem, não é obrigatório, entendeu? É isso. Mas o objetivo é esse mesmo, tá? Você ir coletando os dados ali. Deixa eu voltar lá para a parte da procuração. Ok, forneci os dados. Por favor, me informe esses três itens para que possamos seguir para a próxima etapa. Tá bom, vou colocar aqui. Brasileira. Pra vocês terem ideia, eu não estou nem colocando aqui nacionalidade brasileira, órgão expeditor SSP/MG e o CEP 30 170 131. Vou colocar assim, ó, solto. Ele provavelmente já vai interpretar lá. Já interpretou. Agora ele está me pedindo os dados do outorgado. Quem que é o advogado outorgado, tá? Se eu quisesse fornecer todos os dados completos aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, só para facilitar, para a gente não ficar perdendo tempo na aula preenchendo dado aqui à toa, vou colocar as mesmas informações do outorgado. Aqui, ó. As informações do outorgado estão na linha um da planilha em anexo. Com certeza ele não vai pegar todas as informações. Deixa eu ver aqui, ó. A planilha contém apenas informações do outorgante. Ele já interpretou que é a mesma pessoa, não está deixando eu fazer, para vocês verem como é que é inteligente. E não do outorgado. Para prosseguirmos com a procuração, preciso que você me informe os dados do outorgado. Vou colocar aqui. O outorgado é o mesmo é a mesma pessoa do outorgante, é a mesma pessoa. Claro que se eu fosse fazer uma procuração modelo, gente, já teria os nomes, é, já, já teria uma procuração padrão minha lá com o meu nome preenchido, né? Isso aqui é um modelo que eu estou mostrando para vocês na aula, tá? É, ok, ele falou, ó, vou utilizar os mesmos dados já fornecidos, tá? Etapa 3, ele está me perguntando, há mais de um outorgado? Aí eu vou colocar só um outorgado. Lelequinho! Um minutinho aqui, gente. Deixa eu só desativar um áudio aqui. Prontinho. É, Ótimo. Agora vamos para a etapa 4. Tipo de procuração. Deseja procuração geral ou específica? Vou colocar aqui geral, só para facilitar, tá? Perfeito. A procuração será então geral, com todos os poderes previstos no modelo. Agora vamos para a etapa 5. Local e data da procuração. Vou colocar aqui Belo Horizonte, 7 de maio de 2025.
Ótimo, com base nas informações, aqui está a minuta da procuração completa. Olha aqui ela sendo feita para mim, gente. Completa. Claro que aqui ela tá pequenininha porque não tá. Agora eu posso fazer, ó. Se desejar, posso gerar o documento em Word para você baixar. Quero que gere em Word. Você já pode deixar o seu prompt, inclusive, já colocado, já o comando lá, a instrução para falar. Ao terminar, gere o arquivo em Word, ele vai gerar. Clica aqui para baixar a procuração. Iniciando o download. Fez o download para mim. Vou acessar aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo a mesma tela que eu aqui. Não. Estou compartilhando a tela. Deixa eu compartilhar a janela inteira. Ó, tá aqui, ó. Baixei ela aqui. Deixa eu abrir ela aqui pra gente ver. Tô fazendo tudo na surpresa com vocês aqui, tá? Aqui, ó. Procuração ficou aqui. Ah, ficou desconfigurada, tal, não sei o quê. Eu posso ir lá na minha instrução e falar: você está não quero que desconfigure a procuração e deixe a formatação da forma que eu deixei no modelo. Posso fazer isso, não tem problema nenhum, mas está aqui. A procuração está pronta. Ah, simples demais, só uma procuração? Sim, gente. Mas é porque eu preciso começar a mostrar para vocês do simples, tá? Aqui tá do simples. Por quê? Vocês aprendendo a fazer o básico, simples, vocês vão mudando isso aqui, lapidando para fazer outras coisas mais complexas. Petição, o que vocês quiserem fazer, tá? Então, tá aqui o modelo deixa eu fechar aqui e voltar. Tá aqui o modelo de procuração, um GPT pronto, criado para uma procuração específica, tá? Aí você pode criar quanto GPT você quiser nessa versão paga. Cria vários assistentes virtuais, funcionários virtuais para você fazer o trabalho para você, tá? Deixa eu interromper aqui. Isso aqui é para vocês utilizarem para o que vocês precisarem, tá? Lembrem só, eu vou fornecer lá no grupo tanto aquele prompt de modelo como a procuração, tá? Não precisa se preocupar, não. Mas é para vocês pegarem de base para lembrar do que eu expliquei aqui para gerar o próprio documento de vocês. E gera o assistente. Muita gente me fala, Ed, da mesma dúvida que você tem. Ah, eu coloquei ali, ele não obedece. É a questão mesmo de lapidar, de ir refinando ali, colocando limites, igual você dá instrução para um filho. Ó, você não pode fazer isso, não faça aquilo outro, tal, e você vai colocando limites até ela entregar aquilo do jeito que você quer. E a hora que tiver do jeitinho que você quer, claro, aqui, gente, eu mostrei um modelo que ela tá só substituindo com os dados que eu estou informando. Mas vocês podem colocar da forma que vocês quiserem. Vamos supor, ó, você vai substituir os fatos da petição inicial com o caso que eu estou te fornecendo. A parte dos fundamentos jurídicos, vamos supor que você esteja criando uma petição que é trabalhista, que os fundamentos você não quer que mude. Aí você vai colocar na instrução dela lá, ó, os fundamentos você não vai mudar, vai deixar sempre o mesmo. Nos pedidos, última etapa lá, os pedidos. Ó, o pedido eu quero que você coloque de tal forma, obedecendo ao que foi informado, tal, tal, tal. Você vai colocando a instrução que você quer, tá? E justamente, Ed, tem que falar o óbvio. Infelizmente, às vezes tem, porque a IA, ela tá ali para poder te atender. E se tem algum dado que ela não sabe ou que ela pode interpretar ali, ela vai tentar fazer algo para poder te agradar mesmo. Mesmo que aquilo não te agrade, mas ela acha que tá ao máximo fazendo aquilo para você. Então, da mesma forma que você faz com um filho, você vai impondo limites, né? Ah, suponha que você queira, beleza, isso aqui você está só completando espaços de um documento que eu forneci. Beleza, mas se você quiser que ela gere algo do próprio pensamento da IA, você pode colocar, ó, eu quero que você coloque uma parte dos fundamentos jurídicos, elabore do zero um fundamento jurídico com base no que eu coloquei nos fatos. Ela vai elaborar para você. Claro que quanto mais coisa você colocar para a IA criar por conta dela, da cabeça dela, mais cuidado você vai ter que ter na hora de corrigir para saber se não foi nada errado ali.
Pessoal, parece muito complicado, não é? Porque uma vez que você fez e começou a utilizar ali, acabou, é rapidinho, tá? E você fez um GPT, o próximo você vai criar muito mais fácil. Então você vai perder, às vezes, 1 hora fazendo um GPT, 2 horas no máximo para você lapidar ele ali. Beleza, depois acabou, tá? Você pode depois ter que lapidar uma coisa ou outra, mas se tiver alguma hipótese ali, é igual o GPT, gente, que eu criei de atendimento aqui que eu tinha mostrado para vocês ontem. O GPT, não, desculpa, a IA de atendimento para o cliente. Eu tenho que ir lapidando ela também. Por quê? O que que eu fiz? Quando eu coloquei uma IA para atender os clientes meus aqui, até com a voz clonada que eu falei com vocês, eu pensei em todas as hipóteses que o cliente poderia falar. Por exemplo, eu coloquei lá, ó, se o cliente perguntar se a gente tem experiência nesse tipo de causa, manda para o cliente, fala que a gente tem vários outros casos e manda as decisões de outros casos favoráveis lá como prova social. Então eu já imaginei a hipótese do cliente querer saber se eu tenho experiência naquilo. Beleza, coloquei lá. Coloquei a hipótese do cliente perguntar assim: mas e não é golpe? Eu tenho medo de golpe, tá tendo muito golpe. Já coloquei lá para IA dar uma resposta se era golpe ou não, mostrando que a gente tem. Aí já manda o link lá do Google, meu negócio, mostrando que a gente tem avaliação 5 estrelas no Google, tal, essas coisas todas. Então eu pensei em várias hipóteses. Teve um cliente que chegou, quando ele chamou, ele não falou nem bom dia, boa tarde, boa noite, não falou nada, nem oi, não falou nada. Ele simplesmente mandou os contra-cheques dele. Era um cliente que ele queria entrar em contato com a gente, mas só mandou os contra-cheques, não falou mais nada. Cliente tem de tudo, né? Tem aquele que fala assim: quero saber do meu caso, não dá nem um boa tarde, boa noite, nem nada, tem de tudo. Esse cliente mandou só os contra-cheques dele, mais nada. E eu não tinha previsto essa hipótese de um cliente mandar uma imagem. E aí eu vi que a IA ficou sem responder e transferiu para um humano. Aí a gente assumiu ali e viu. E aí o que que eu fiz? Fui lá na IA, pedi a empresa que implantou IA para mim e falou: ó, eu quero que vocês coloquem uma hipótese do cliente mandar um documento, por exemplo, sem falar nada, eu quero que ela interprete, leia aquele documento e responda para o cliente. Então, são situações, às vezes, que a gente não tem como prever. E aí aconteceu, você vai lá e vai lapidar e colocar limites nela. Igual você coloca pro seu filho. Você tem um filho, o filho tá fazendo uma coisa errada, filho, quando você fizer tal coisa, eu não quero que você faça isso. É a mesma coisa. É uma filha sua ali, entendeu? É, Pessoal, alguma dúvida sobre a questão do agente aqui para criar o GPT? Se tiver, pode abrir o microfone, pode me perguntar, pode mandar no chat, não tem problema que eu vou encaminhar aqui para o bônus no final, que é aquelas IAs que eu falei com vocês, tá? Só responder também a pergunta da Carolina. A Carolina perguntou: as novas instruções devem ser inseridas no mesmo campo das instruções iniciais usadas na criação do GPT ou no chat que vamos interagindo com o GPT? Lá nas instruções mesmo. Se você for lapidando uma coisa geral que ela cometeu um erro, você vai lá naquelas instruções iniciais e modifica lá. Agora, se tem alguma instrução específica só para aquela petição, por exemplo, que você está gerando, você vai lá no próprio chat mesmo e digita aquela instrução específica, entendeu? Mas se for uma coisa geral, ela cometeu um erro, eu preciso corrigir para que ela não cometa esse erro no futuro. Você vai lá nas instruções iniciais, se for uma coisa específica no chat, tá? Desculpa se eu tô sendo às vezes redundante, é porque eu não quero que fique dúvida, tá, gente? Aqui ela perguntou: a diferença é que a IA às vezes é mais obediente que o filho, com certeza. Esse é o mais complicado. Gente, filho é complicado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tô com uma ação contra o Google. É pior que tá gravado aqui, mas eu posso falar, a ação é pública. Eu tenho uma ação contra o Google, porque o meu filho já pega o chat GPT, conversa com ele como se fosse um adulto. Ele tem 7 anos de idade. Olha o perigo. A gente deixa filho assistindo, às vezes, YouTube, essas coisas, né, para assistir desenho. Agora não assiste mais, não encosta mais em celular. Meu filho pegou em janeiro desse ano, pegou o meu celular, enquanto, sei lá, se eu tava no banco, o que que era, ele pegou, tava vendo YouTube. E o meu YouTube é o pago, porque para eu não ficar vendo comercial e baixar vídeo também para eu ver em estrada. Às vezes eu tô viajando, baixo o vídeo ali para poder ouvir podcast, tal, essas coisas. Meu filho pegou no meu YouTube pago, foi lá na minha conta, pegou, gravou um vídeo
fez assim com o vídeo, depois abaixou o vídeo, pegou o piruzinho dele, tirou pra fora, mostrou e fechou de novo. Aí, beleza, só que eu não vi, não sabia disso. Depois eu recebi um e-mail do Google falando assim: você publicou um vídeo que violou os políticos do YouTube. E aí tinha lá assim, contestar, recorrer. Eu cliquei, aí tive acesso ao vídeo, vi lá meu filho fazendo isso e vira o celular para baixo. Aí eu chamei, falei, Matheus, que é isso? Que você fez isso? Ah, papai, não sabia que era errado. Eu falei, mas peraí, você vai para natação 2 vezes por semana, você tem vergonha de trocar de roupa na frente dos outros. Agora você não tem vergonha de postar um vídeo seu para o mundo inteiro ver? Não é possível. Aí eu conversei com ele do que, beleza, o YouTube tá certíssimo de remover o vídeo. O problema, isso foi no domingo. Na terça-feira, a minha conta pessoal foi banida isso foi na terça. Na sexta-feira, a conta do escritório foi banida em retaliação porque eu violei as polícias do YouTube. Aí eu tive que entrar com ação contra o YouTube. Tá lá, vai ter audiência agora em maio. Mas ó, pra vocês verem o perigo. Então é complicado. Então, realmente, o filho às vezes é menos obediente que o chat GPT, não tenha dúvida. O chat GPT você pode xingar que ele não vai chorar, não. O filho vai. Então, tem essa questão. É, deixa eu só ver que a Ivone perguntou: no final do atendimento, quando a IA fez os filtros de qualificação, como isso é delegado para um humano? E as pessoas que pararam de interagir com a IA, você já programa para passar um para um humano? Você deve estar falando da IA de atendimento no WhatsApp, né, Ivone? Se for, o que que ele faz? Eu coloquei um limite na IA do WhatsApp para quando enviou a proposta de honorários, o cliente aceitou, ela já transborda para o humano, né? Transfere para o humano e aí a gente já é notificado. Agora, suponha que a pessoa não respondeu alguma coisa, tá? Na verdade, ela sempre marca lá no chat guru algum responsável, tá? Isso sempre está marcado. E aí, se a pessoa não respondeu, já está programada a IA para fazer um follow-up, né? Ou seja, chamar a pessoa tantas horas depois e falar assim: Fulano, você ainda não me respondeu, tal, tal, tal. Então a gente tem aqui um fluxograma para poder seguir para fazer tantos follow-ups. Ah, vai ter que chamar a pessoa ali 2, 3 vezes, chamou, a pessoa não respondeu, já encerra o contato com ela, que a pessoa não quer, ela não quer conversar mesmo. E sempre tem também, como toda IA tem que ter, um humano analisando ali, acompanhando, porque ela pode cometer erro. Então o humano está ali acompanhando. Se for preciso assumir alguma coisa, ele assume, entendeu? É, no chat guru, isso mesmo. Beleza, Ivone, tranquilo, tá? Gente, alguma dúvida a mais pode me perguntar, que eu vou passar aqui agora para a gente ir para frente aqui, tá? Mas podem me perguntar que eu explico, não tem problema não. Eu tô compartilhando aqui errado, peraí. E acho que travou o meu aqui. Tô totalmente travado.
Pessoal, me desculpem, viu? Enquanto reinicia, eu vou conversando com vocês aqui por aqui pelo celular. Isso é porque o computador é novinho. Tá reiniciando aqui. A hora que eu fui mudar a tela aqui, ele travou. Mas vamos lá, gente. É, A ideia do assistente, tá? Do funcionário virtual que vocês podem ter ali, é justamente essa que eu mostrei para vocês, tá? Você criar o seu próprio assistente, aí você tem que pensar nas hipóteses que você tem no seu escritório, o segredo está ali. Você pensar nas hipóteses que você precisa no seu escritório para você lapidar e fazer aqueles assistentes virtuais, aquele funcionário virtual da forma que você precisa, tá? Já reiniciou aqui, eu estou ingressando na reunião pelo computador. Recording in progress. Prontinho, pessoal, voltei. Peço mil desculpas aí pela falha técnica. São coisas que não tem como a gente prever muito. Ótimo, vamos lá. É, Deixa eu abrir aqui o meu Canva, compartilhar com vocês a tela. Então, usem a imaginação de vocês para pensar no que pode ser utilizado no seu escritório para você gerar o seu próprio assistente aí, tá bom? Vamos lá. Agora, o que eu quero apresentar para vocês essa IA incrível, essa revolução que eles têm aqui, que eles fizeram, que tá deixando muita gente de cabelo em pé, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, gente, o seguinte, super bônus. São essas duas IAs, uma chama Manus IA, anotem aí. A Manus AI, né? Ou aqui tá errado, tá? Tem esse A a mais aqui, é Ginspark, não tem esse A aqui não, tá? É Ginspark.ai. É, eu vou abrir a tela dos dois aqui para mostrar para vocês. Olha só, gente, isso aqui é a Manusear. Quando você abre a Manusear, ela estava até pouco tempo, até semana passada, pedindo, você tinha que entrar numa lista de espera para poder acessar. Não sei se tá ainda. Se não tiver, tem aqui, ó, compartilhe com um amigo, tal, tal, tal. Eu posso ter um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou te convidar 6 pessoas para poder entrar. Quem quiser, me fala que eu vou compartilhar, me chama no privado que eu compartilho o convite, caso ainda esteja precisando de convite para entrar, tá? Claro que vão ser os 6 primeiros. Se alguém precisar, me chama lá. Pode chamar no WhatsApp mesmo, privado lá, que eu mando, compartilho depois o link. Não sei se tiver precisando ainda. Tenta entrar depois sem precisar de convite. Se não tiver, ou se já tiver esgotado os convites, só você entrar lá e fazer um cadastro. Eu fiz com uma semana, eles me liberaram para poder acessar a essa Manus IA. O que é essa IA e a Ginspark também, é a mesma coisa, assim, são duas muito parecidas. Ela já é um agente de IA nativo. O que a Ginspark faz? Ela pega para você é, um agente faz diferentes tarefas de acordo com aquele comando que você fez, que você deu. Então, suponha que você queira que ela crie um site para você. Você pode fornecer ali, por exemplo, várias coisas que você quer que conste no site, ela vai pegando aquilo tudo e fazendo para você para poder gerar uma coisa só. Vai consultando várias coisas na internet, o que seja. Elas não são IAs nativas, elas usam outras IAs para poder trabalhar, mas é como se fosse um agente utilizando o chat GPT, não sei o que, várias outras IAs
para gerar aquilo que você pede, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um exemplo. Eu, por enquanto, eu peguei uma tarefa aqui só. Eu pedi para ela criar. Claro que são duas ferramentas, gente, em teste ainda, tá? Podem ter erros, não vai ser nada perfeitinho, não. Mas eu pedi que ele crie para mim um site. Eu estava olhando assim um site para gerar um site para advogados com as principais IAs. Eu tenho um PDF com as principais IAs que existem no mercado, que assim, mais úteis para advogado. Eu pedi para ela criar um site para mim, ela veio e criou um site. Claro, ainda tem que mudar muita coisa, o site ainda não está bonitinho e tal, mas olha só para vocês verem o site que ela criou para mim. Diretório de ferramentas de IA para advogados. Eu ainda vou pedir para ela colocar cor no site, mudar, mas ela criou, na verdade, um portal para mim, não é uma LP, uma página única. Aqui, ó, se eu clicar aqui, categorias, eu tenho como explorar por categorias. Sobre o autor, ele já abre um site sobre o autor falando de mim. Tem aqui tutoriais, se eu quiser colocar, depoimentos, feedback. Ele criou um site para mim completo. Se eu quisesse falar com ele lá, coloca um botão de WhatsApp para mim com o link do WhatsApp, ele ia colocar lá para mim. Então é uma IA fantástica, não é só de criação de sites. Isso aqui eu dei um exemplo para vocês. Pode criar jogos, aplicativos, o que você precisar. Aí você tem que usar a imaginação. Vocês colocaram no YouTube lá, Manus IA ou Genspark, vão ter vários vídeos mostrando o uso delas e diferentes funções, tá? O Genspark, olha para vocês verem aqui. O Genspark eu entrei, genspark.ai. O Genspark, o que eu fiz? Eu tinha um e-book pronto, feito no Word, tá? Sobre inteligência artificial na advocacia. Eu vou lançar esse e-book em breve. Vai ser um e-book muito completo e vou colocar lá um valor na internet para quem quiser depois comprar. É muito completo o e-book, tá? O que que eu fiz? Eu já tinha ele praticamente finalizado, escrito em um Word. Mas ao mesmo tempo, tinha mais informações que eu queria acrescentar. Eu tinha as minhas aulas da mentoria. O que que eu fiz? Transcrevi todas, coloquei lá para transcrever no Turbo Scribe, que eu já expliquei para vocês, todas as minhas aulas de mentoria. Coloquei para transcrever as aulas que eu dei para vocês ontem e anteontem também. Na verdade, eu fui acrescentando, já tinha usado ele antes, fui acrescentando coisa ali. E fui colocando em anexo aquele monte de coisa. Ele veio e criou para mim um e-book muito completo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Como que eu fiz? Ó, pra vocês verem que tá bem grandão, já tem muita coisa, mas olha pra vocês verem. Eu coloquei aqui vários prompts e coloquei vários prompts, vários documentos em anexo e coloquei, estou criando um e-book para advocacia, já escrevi uma parte desse e-book, quero ainda ajuda para escrever o restante, conforme arquivo em anexo, tem a transcrição em anexo de algumas aulas, tal, tal, tal. Fui colocando, ó. Crie gráficos se necessário. Quero um e-book bem completo com todas as informações possíveis. Deixe ao final do e-book um convite para as pessoas usarem minha rede social, me seguir na rede social, tal, beleza. Ele foi fazendo aqui os e-books, ó, com gráfico, várias coisas. Só que aí eu fui lapidando. Tinha situações que ele colocou ali, ó, que eu não gostei. Ó. Os gráficos não expressam dados reais. Pesquise na internet, verifique e refaça as informações. Ele foi criando para mim. Até chegar numa versão que eu tô agora mudando uma coisa ou outra dela aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha que coisa fantástica que ele fez para mim. Ó. Ele abrir aqui rápido, tá carregando aqui. Ah, eu tenho ele salvo aqui em PDF. Mais fácil, mais rápido para mostrar para vocês. Como o arquivo é muito grande, ele vai carregando. Olha só. Ah, não, aqui é o documento em Word que eu salvei. Aqui nem foi a última lapidação que eu fiz nele, não, mas olha pra vocês verem. Ele fez aqui, ó, um e-book para mim completo. Que se eu clicar aqui, ele já vai direto para a parte que eu quero. Futuro da IA na advocacia e tal. Olha para vocês verem a, a-
o tamanho disso e a riqueza de informações que ele fez. Todos esses layouts aqui, ó, não fui eu que fiz, não. Foi ele que gerou para mim. Olha a riqueza de detalhes que ele tem, ó. Ficou muito bem feito. Isso aqui eu posso jogar lá no Canva, editar, fazer o que eu quiser, mudar uma coisa ou outra. Tá aqui, ó. Até com o link do Instagram ele colocou para mim. Então, essas IAs novas, eu tô dando um exemplo de um site e de um e-book, tá? Mas dá para fazer aplicativo, dá para fazer várias e várias coisas. Aí é para brincar e ver o que que ela pode ajudar para vocês. Dá para fazer um formulário para cliente, para ela gerar um formulário. Dá para fazer infinitas coisas. Isso aqui é revolução que está vindo. Deixa eu ver se vocês estão vendo a mesma tela que eu aqui. Então. Isso aqui é revolução que está vindo e cada vez mais isso vai aumentar. Para vocês verem, o advogado que não se adaptar a IA vai ficar para trás, tá? Então usem aí Genspark, Manus, esses trem. E eu já tenho algumas pessoas pedindo convite do Manus aqui no WhatsApp. Gente, eu não vou escolher ninguém não, tá? Eu vou na ordem de visualização que tiver ali e vou mandar, viu? Porque vocês viram que eu não mandei convite para ninguém. Eu vou mandar para vocês aqui quem quiser. Mas quem não recebeu o convite, não tem problema, gente, porque são só 5 ou 6 ali. Não fiquem chateados comigo, não, porque não tem como atender todo mundo. Vocês viram que ele me limita ali. Mas entra lá, se você não recebeu o convite, até uma meia-noite mais ou menos, eu vou mexer no celular e vou mandando para todo mundo. À medida do possível, eu vou mandar, tá, gente? Não vou garantir logo agora que eu tenho que ir para casa lá ficar com os meninos. Mas eu vou mandar até. Faz o seguinte, até 1 hora da manhã, se eu não tiver mandado no seu privado, entra lá e faz o cadastro para você tentar acessar a Manus. É muito bom. O Genspark, acho que nem precisa de convite, tá? Agora, você tem um uso ali, se não me engano, um uso que você faz gratuito. Depois você tem que esperar o próximo dia, o próximo mês, sei lá, ou então pegar a versão paga. Eu vou falar que eu achei tão incrível que eu já paguei os dois. Um é US$ 39, o outro é US$ 25. Pô, mas se me ajudar a gerar um e-book que vai me dar um ganho financeiro nisso, ou que seja uma carta de vendas para um cliente, alguma coisa assim, é, vale a pena demais. Eu pago um mês, depois eu cancelo os outros meses, né? Eu paguei um mês aqui, pronto, vale a pena, tá? O Ed está perguntando se tem alguma IA gratuita que grave a nossa voz. Você tem IA para clonar a voz sua, que é o Eleven Labs, tá? O Eleven Labs, na versão gratuita, ele clona a voz, mas clona assim tem clonagem de voz. Você tem duas opções lá no Eleven Labs. Deixa eu até colocar aqui, ó. Eleven Labs. Eu falei nas outras aulas, mas só para te falar. É, você tem duas opções quando você entra no Eleven Labs, tá? Na versão gratuita, você pode clonar a voz não profissional, que aí ela não fica perfeitinha, tá? E você tem a opção de clonar a voz de forma profissional. Isso é na versão paga. Versão paga, gente, não é caro lá também, não. Acho que é US$ 10 ou US$ 15, não me lembro agora o valor da versão paga, não. E aí você consegue clonar a sua voz de forma profissional. Como é que você clona a voz lá? Ele pede, tanto que ele pede para você subir no mínimo meia hora de voz sua. Ah, eu vou ficar falando meia hora para poder subir? Não, sabe o que eu fiz? Fui lá, peguei um monte de áudio meu do WhatsApp que eu tinha, fui baixando e juntei lá. Pronto, clonou minha voz. Aí, ó, para vocês verem, olha a diferença, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Não sei se vocês chamaram aquela IA do WhatsApp que eu expliquei para vocês que tem. Quem chamou e mandou um áudio ouviu minha voz. Mas, por exemplo, tem um aqui, ó. Vou colocar um para tocar para você ver como é que fica muito, muito igual, tá? Olá, bom dia. Entendi que você quer testar a parte de clonagem de voz do Rafael Nunes usando inteligência artificial, certo? Isso é uma das funcionalidades que o Rafael ensina. Minha voz. Ideia. A clonagem de voz é uma ferramenta super interessante para escritórios de advocacia. Então, quando você pega a versão profissional ali, clonagem de voz profissional, você consegue clonar ela igualzinho, tá? Tanto que é tão seguro isso para não ter golpes, que quando você sobe sua voz para poder clonar na voz profissional, porque é tão idêntico que fica, que ele pede para você fazer uma verificação da sua voz. Ele entra numa parte lá que ele vai te falar uma frase aleatória na hora, você tem que falar para ele saber se é você mesmo que tá ali. Entendeu? Clonando a sua voz, você não está clonando a voz de outra pessoa para poder aplicar golpe, tá? Então, usa lá a voz
Não a parte não profissional, a parte profissional é o uso de voz profissional que você consegue clonar lá e fica idêntico, tá? Precisando estar lá. É, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para a gente encaminhar para o final. Bom, gente, frase nossa do final aqui é: quem tem um funcionário virtual não apenas acompanha o futuro da advocacia, já está vivendo nele. Lembrem do que eu falei no início das nossas aulas, que dessas três aulas, a IA não vai substituir o advogado, mas o advogado que usa a IA vai substituir o que não usa, tá? Isso é importantíssimo. Tá aqui minhas redes sociais, para quem ainda não seguiu, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar com vocês aqui esses 3 dias. O que mais me motiva assim é quando eu vejo o pessoal interagindo, tirando dúvida, quando eu consigo passar alguma coisa útil. Claro, gente, isso aqui foram 3 aulas pegando alguns pontos de inteligência artificial na advocacia. Não tem como explicar em 3 aulas tudo, é um tempo, uma mentoria inteira, tá? Quem quiser entrar para a mentoria, tá lá no nosso, no, tem acho que eu vou tentar colocar a página para vocês aqui. Tá a página lá, não é objetivo meu dar essas 3 aulas para poder ficar vendendo nada, mas só porque tem gente às vezes que me pergunta: ah, você vai ter mentoria, quando vai ser, não sei o quê. Então, coloco para vocês aqui o link da página. Só precisa atualizar lá, porque está constando lá, acho que encontros quinzenais durante um ano. Não, a mentoria vai ser igual eu fiz na última turma, porque ainda não atualizaram lá de forma correta. Vai ser da mesma forma que eu fiz na última turma, é, que é durante 3 meses de mentoria, pelo menos 10 encontros ao vivo e online, todos gravados para quem não puder assistir na hora, quiser depois assistir, pode assistir, tá? Não há nenhum problema quanto a isso. E eu vou mandar aqui o link para vocês. Deixa eu só pegar o link da internet, que nem isso eu tinha preparado para mostrar. Deixa eu acessar aqui. E aí, gente, na mentoria, para quem tiver interesse, a gente tem lá é, várias aulas gravadas, né? Como eu disse, durante 3 meses ali a gente faz a mentoria com as aulas. Quem já foi meu mentorado, manda aí no grupo, sabe? Que quem é meu mentorado, né? A Flávia tá aí também. A Flávia falou: "Ó, vale a pena, que bom, fico feliz." Obrigado, Liliane. A Liliane é uma querida. A Liliane foi colega de faculdade do meu pai e está aqui nos assistindo. É uma excelente advogada trabalhista, e experiente, muito boa de serviço. Parabéns por estar aqui. Obrigado, viu, Liliane, pelo prestígio. Fico feliz em ter você aqui, tá? É, e dentro da mentoria, gente, eu entrego vários documentos, modelos, vou lapidando tudo isso de forma bem detalhada, tá? Então, quem tiver interesse, não vou ficar perdendo tempo com isso aqui, não. Só para. Aqui, ó, já achei o link aqui. Deixa eu copiar, que aí eu ponho no chat para vocês aqui. Só desconsiderem a parte que está lá, igual eu falei com vocês, de encontros quinzenais, aquela coisa, vão ser encontros semanais, ao vivo e durante 3 meses ali a mentoria, tá? Coloquei aqui para vocês, tá aí no chat, quem quiser depois acessar a página, vai ser um prazer quem estiver lá comigo. Quem não tiver também não tem problema, contem sempre comigo, gente, não tem problema nenhum, não estou aqui para restringir só quem é da mentoria, não. Quem é meu mentorado, quem é meu amigo, sabe.
Quem tiver dúvida, pode me chamar no privado, chama no Instagram, no direct, chama no WhatsApp. À medida do possível, eu vou respondendo e ajudando. O que eu quero é que todo mundo engaje aí e use a IA para poder melhorar a advocacia e otimizar tempo, tá? Esse é o intuito. Pessoal, muito obrigado. Quem pôde estar aqui esses dias comigo, quem prestigiou, quem compareceu. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para vocês aí, ajudado. Quem for postar aí no Instagram, viu, Helena? Me marca, pode marcar lá que eu faço questão de repostar. E espero ter contribuído um pouquinho e apliquem, viu, gente? Não deixe de aplicar, não, tá? Mais tarde eu vou mandar lá o resumo também, né? O do Cloud Note da nossa reunião, tá fazendo aqui. Assim que finalizar, eu mando lá para vocês. E a Liliane perguntou que quer saber da mentoria. É o que eu estava explicando. Eu vou até abrir, deixa eu abrir a página para vocês aqui, gente. Vamos para tirar a dúvida. Quem, quem, quem tiver dúvida já olha aqui. Vamos só compartilhar aqui de forma bem rápida com vocês, vai ser bem rápido isso aqui, tá? Essa é a página que eu mandei para vocês, do link lá da mentoria. Deixa eu ver se vocês estão vendo o mesmo que eu aqui. Acho que não. Pronto. Isso aqui é a página da mentoria. Mentoria Rafael é inscrições abertas, está aqui. Aqui tem uns depoimentos de alguns alunos, tá? Quem quiser assistir. E aqui tem a consultoria individual, que é um plano mais completo, onde eu faço, não é nem uma mentoria, é uma consultoria. Então, além da mentoria coletiva, a pessoa tem uma consultoria para a gente implantar a IA no escritório dela, tá? Tem aqui todos os entregáveis e tem a coletiva, 3 meses de mentoria. 12 encontros, aqui tá quinzenais, tá? Na verdade, não são quinzenais, são 10 encontros semanais e ao vivo, no mínimo 10, né? Porque se surgir outras coisas pra gente explicando nas aulas, surgirem novas IAs, precisar dar uma aula a mais, eu dou, não tem problema nenhum, tá? Acesso vitalício às gravações, o grupo exclusivo de WhatsApp, onde nós vamos é, compartilhando ali, o grupo fica aberto para a gente compartilhar informações, trocar informações, novidades. Eu explico ali como fazer tráfego pago para listas e fechar contrato em escala. Eu faço uma aula fazendo tráfego pago na hora. Então, o pessoal que quiser fazer tráfego pago na internet, eu explico tudo dentro das normas da OAB, não tem nada fora da norma da OAB. Lista de ferramentas de IA eu forneço, o manual do escritório completo, inclusive com dress code, cartão virtual do escritório como modelo, carta de vendas do escritório como modelo, modelo de formulário no Google, eu forneço lá o modelo de pesquisa e satisfação interna, contrato de honorários anti-calote, que eu moldei aqui para tentar minimizar ao máximo os calotes de cliente. É, contrato de associação de advogado com diferentes cargos, eu entrego ali o contrato de associação, inclusive com o plano de carreira que a gente tem aqui no escritório. Notificação de renúncia de poderes, notificação de cobrança de honorários, planilha de controle de vendas, planilha de decisões favoráveis aqui do escritório, ó, de decisões modelo, né? Planilha de receitas e despesas, planilha de pagamento pessoal, lista de prompts que eu já dei para vocês aqui o e-book, né? E tem uns bônus, procuração com preenchimento automático, que eu mostrei para vocês hoje, árvore de objetivos do Meta Ads para fazer campanha, um artigo que tem lá sobre isso, descrição das tarefas de cada cargo do escritório para você criar o seu fluxograma, descrição dos processos internos também, fluxograma e as minhas ideias iniciais de reestruturação do escritório. Pessoal, não sou nenhum assim, mas porque eu sei, acho que é referência, alguma coisa para você poder é, fornecer todas essas coisas. Não, é a experiência que eu fui tendo com a reestruturação do escritório, eu fui documentando tudo isso e estou compartilhando com todo mundo. E é aquilo que eu falei, não é receita pronta, ninguém vai dar a receita pronta, é você pegar ideias e ir moldando ali para ficar do jeito que você quer o escritório, tá? A mentoria coletiva tem o valor tá com um valor promocional de R$ 3.000 à vista, ou 12 vezes 310, e a consultoria individual de 10 mil, tá? Podem ter certeza que quem me conhece aí e já participou sabe que isso aí não é nada perto do que você vai aprender. Se você não recuperar seu investimento ali em pelo menos umas 10 vezes, eu te devolvo o dinheiro. Tem lá um depoimento de um mentorado, inclusive, que falou: não, com uma dica de IA eu apliquei, vocês vão ver lá o Vitor Lana, com uma dica de IA eu apliquei no meu escritório e me fez com que numa semana um contrato que eu não iria fechar, consegui pegar acho que 3 contratos que ele falou e mudou, ele conseguiu faturar R$ 100.000 numa semana.
Mas tá lá o depoimento dele, tá lá no, na página vocês podem abrir lá e ver. Ele que foi falar isso. É claro que foi uma situação diferenciada no dele e tal, mas tá lá a mentoria. Quem quiser, vai ser um prazer estar lá comigo. Quem não puder ou não quiser entrar agora, não tenha problema também. Me chamem sempre e contem comigo, tá? Acompanhe nas redes sociais lá. Quando tiver aulas assim, de vez em quando eu dou umas aulas assim, eu divulgo sempre nos stories. Aí, quem não tiver, quem tiver na mentoria, eu divulgo no grupo da mentoria. Quem não, quando for aula aberta assim, pode ver lá no meu Instagram, acompanhar e vai ser um prazer, tá? Pessoal, mais uma vez, então, obrigado. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês. Obrigado. Todos compareceram aí esses dias e acompanharam, tá? Grande abraço para vocês. Boa noite. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Prazer.